pessoal, tudo bem? Então, muita gente tem me perguntado lá no Instagram como eu faço a papinha de arroz do Pedro. O Pedro ele come arroz, feijão, legumes, verduras e carne desde o primeiro dia da introdução alimentar. Eu não faço sopinha, na verdade o Pedro come sopa quando eu faço sopa para todo mundo em casa. Mas o prato dele é arroz, feijão, legumes, verdura e carne, como o de todo mundo aqui em casa. E isso desde o primeiro dia da introdução alimentar. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é, eu uso sal na minha comida, na comida do Pedro. Porque o Pedro ele come a mesma comida nossa. Ah, mas o neném não pode comer sal, né? Isso que os pediatras falam. Sim, a gastro do Pedro. O Pedro é acompanhado por uma gastro pediatra e ela fala isso. Lívia, não pode botar sal. Gente, mas eu coloco pouquíssimo sal na minha comida. Pouquíssimo, quase nada, quase zero. E é uma opção minha, gente. É uma opção desde a época do Samuel. Cara, eu acho comida sem sal muito ruim, muito insossa. E é mesmo os outros falando que o bebê não tem paladar e tal, eu acho que tem. Então, assim, essa é a minha opinião. Vocês vão ver eu colocando sal no arroz, mas é só você não colocar o sal. Combinado? E essa é uma decisão minha, né? Eu acho que cada mãe sabe o que é melhor pro seu filho. E é assim que eu acho e que eu vejo para os meus filhos. Então, tudo que eu for mostrar pra vocês, que vocês tiverem dúvidas, curiosidades, vai ter sal. E muito tempero. Muito alho, muita cebola, muito orégano, muito louro, muita salsinha. Hoje no arroz só alho. Mas eu sempre uso muito tempero e uma pitadinha de sal, tá? Que é pra dar uma junção nos sabores aí. E no mais é isso. Se você tiver interesse em saber como você faz essa papinha, vem comigo, já começa curtindo esse vídeo, já começa compartilhando esse vídeo e passando para as amigas aí que tem nenéns na fase de introdução alimentar e para quem tá grávida, tá bom? Então vem comigo. Então, gente, eu vou explicar para vocês como é o processo que eu faço a papinha do Pedro. Eu primeiro faço o arroz do Samuel, o meu arroz, que eu faço para 3 dias, mais ou menos, 4 dias. E depois eu retiro o nosso arroz, né, que ele fica guardadinho num pote, e faço o do Pedro. Então vocês vão estranhar talvez a quantidade. Então aqui eu tenho óleo e alho. Eu não uso cebola no meu arroz, porque como eu faço uma quantidade maior pro Samuel, assim, eu fico com medo de azedar. Então eu tenho alho e óleo fritando aqui. E aqui na minha caneca eu já botei uma água para ferver, né? Então quando o alho estiver douradinho, eu vou jogar o meu arroz. Esse processo aqui é o processo de fazer arroz normal, igual você faz aí na sua casa, tá? Simples e fácil, desse jeito que eu tô falando pra vocês. Eu ponho mais ou menos 2 xícaras de arroz, é essa medidinha aqui, tá? Como eu falei pra vocês, é um arroz mais ou menos para uns 4 dias, né? Praticamente só o Samuel que come, eu quase não como arroz, e eu tiro aqui o arroz pra fazer a papinha do Pedro. Pedro tá com 7 meses, vai fazer 8 agora no final do mês. E a partir dos 8 meses eu já não dou mais papinha pra ele. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Então agora eu vou botar um pouquinho de sal. Sim, eu coloco sal na minha comida, tá? Pro Pedro também. Não deixo a comida sem sal, mas eu coloco muito pouquinho. Porque aqui em casa a gente não tem hábito de comer comida com muito. Eu coloco uma colherzinha de chá, mais ou menos, ó, um pouquinho de chá de álcool para 2 xícaras. O arroz, o arroz nem fica com sal mesmo, e aqui eu vou voltar ele pro fogo, acho que agora já dá, para ele poder dar uma dourada, tá? Uma fritadinha aqui, e quando a água estiver fervendo, eu jogo ele aqui e depois eu venho mostrar pra vocês. Vou jogar no meu arroz. Vou deixar ela então semi-aberta, né, para não entornar, e aqui eu vou fazer o arroz normal. Quando o arroz estiver al dente, eu tiro o nosso arroz, meu e do Samuel, e o restante que ficar, deixo uma certa quantidade para fazer por uns 3 dias pro Pedro, deixo cozinhar mais o do Pedro e congelo, tá? As papinhas do Pedro ficam congeladas, eu só tiro no dia que eu vou fazer. Amanhã eu faço a comida à noite, né? Algumas coisas. Então amanhã vai ser arroz, feijão, carne moída e macarrão de legumes, que é abobrinha e cenoura. A minha carne moída, gente, eu já deixo pronta também no congelador. Vou mostrar pra vocês.
Repara a bagunça não, tento deixar organizado. São potes de carne moída, tá? São potinhos reciclados, né? São potinhos descartáveis, mas eu uso várias vezes. Porque como o Pedro tem a PLV, se acontecer de contaminar, eu jogo fora. Então são potinhos de carne moída, que eu tenho caldo de feijão. Aqui eu tenho um potinho só, ó, de papinha do arroz do Pedro, tá? Eu deixo a carne moída pronta. Essa quantidade aqui dá para almoço e janta do Samuel e do Pedro, ainda sobra um pouquinho. Então, gente, olha só, o arroz aqui tá pronto. Eu vou tirar um pouco desse arroz, vou separar aqui pra semana. E depois eu vou colocar mais água pra mostrar pra vocês como é que eu faço a papinha. Eu separei um pouco aqui numa travessa, que é o que a gente vai comer durante a semana. E aqui eu deixei metade do arroz, e esse aqui vai continuar na panela cozinhando, que ele precisa estar bem cozido pra eu poder fazer a papinha. Então ele volta pro fogo. Eu vou colocar mais um pouco de água até cobrir ele. E vou deixar ele cozinhar mais um pouco. Olha, gente, o arroz aqui, ó, tá quase secando. Tem um pouquinho de água aqui. E ele tá bem cozidinho. É nessa hora que eu começo a fazer a papinha. Eu vou tirar a panela do fogo. E com o garfo eu vou amassando ela, ó. Como ele tá muito cozido, tá muito quente, ele vai virando uma papa. Ele já virou uma papa, ó. Bem amassadinho. Por quanto tempo eu vou fazer isso? Até você perceber que o arroz tá bem amassadinho e que o seu bebê não vai engasgar com os gruminhos que ficam de arroz aqui. Um bebê de 6 meses, que começa a introdução alimentar aos 6 meses, ele não vai se engasgar com esse arroz, essa papinha aqui. Mas se você estiver na dúvida, amassa, coloca um pouquinho mais de água e volta pro fogo e deixa cozinhar mais um pouco. Secou a água, amassa de novo, tá? E depois finaliza a papinha do jeito que eu vou fazer. Pra mim aqui já tá bom, tá? O Pedro, ele come isso aqui, essa papinha assim, com gruminhos já. Então agora, o que que eu vou fazer? Ela tem que estar bem sequinha, tá? Ó, não tem água no fundo porque a gente vai congelar. Então, você não pode deixar ela com água. Então agora eu vou terminar de deixar ele cozinhar no calor da panela. E quando esse arroz estiver morno ou frio, eu transfiro morno, você transfere para as vasilhinhas em que você vai congelar. Gente, então, já passei o arroz aqui para os potinhos, ó, de plástico. Agora eu vou tampar, já tá frio. E vou levar para o congelador e vou congelar. Deram 4 potinhos, ou seja, 4 dias, né? Cada potinho desse aqui dá para 2 refeições, almoço e janta do Pedro. Aqui tá o arrozinho do Samuel, soltinho. E o macarrão de legumes que a gente vai almoçar amanhã. Que aí eu termino de fazer amanhã, hoje eu só cortei. Bom, é dessa forma que eu mostrei pra vocês aqui anteriormente que eu faço a papinha do Pedro. E se você curtiu, se você gostou, não esquece de dar o seu like, não esquece de dar o seu joinha, é muito importante aqui pro canal. E compartilhe nas suas redes sociais. Para aquela mamãe que tá gravidinha, tá carregando o príncipe ou a princesa na barriga, para quem já é mamãe, para quem acabou de entrar na introdução alimentar, para quem vai entrar na introdução alimentar, tá bom? E por hoje é isso. Beijo grande em vocês e até a próxima. Tchau.